Querido professor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem, aonde quer que você esteja nesse momento. Como eu sempre digo, é um prazer para nós da DCTV falar com você diretamente dos nossos estúdios aqui na Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina. Nesse terceiro trimestre do ano de 2020, estamos em Criciúma. Você que é inscrito no canal da Assembleia de Deus aqui em Criciúma, nós queremos agradecer a sua inscrição, o seu carinho, a sua contribuição, divulgando o nosso trabalho, dando seu like e fazendo com que o nosso trabalho seja relevante no reino de Deus e na plataforma do YouTube. Queremos agradecer a sua amizade, seu carinho, e você que nos acompanha sabe que nesse terceiro trimestre nós estamos trabalhando aqui na nossa igreja local com a nossa revista do discipulado, visto que a CPAD não nos produziu uma lição nesse terceiro trimestre. Nós estamos então com um lema da nossa igreja para o ano de 2020, uma igreja mais relevante, e uma igreja relevante, como eu sempre digo, aqui nas nossas pré-aulas, é uma igreja que faz diferença na sociedade onde ela está inserida, de sorte que se ela deixasse de existir, ela faria falta. E no reino de Deus, uma igreja relevante, além de todos dos seus alcances na sociedade, com caridade, com ensino, com o seu magistério, etc., ela prega o evangelho do reino de Deus, ela anuncia as boas novas de salvação, porque essa é a prioridade da igreja. Essa lição a gente aprende lá em João 12, quando a gente vê aquela mulher oferecendo um ano inteiro de trabalho nos pés do Senhor Jesus, na forma daquele nardo que perfumou aquela casa. Então ali Jesus ele fala que ela está fazendo aquilo para o adorar, e ali a gente entende que aquela mulher, ela simboliza a igreja e ela está adorando Jesus com a sua melhor forma ou da sua melhor maneira, priorizando a Cristo na sua existência. Então, quando nós pregamos o evangelho, nós estamos então levando almas até o Senhor Jesus e estamos cumprindo a nossa real missão na face da terra. E aí então, no ministério da pregação, o discipulado, o ensino é extremamente necessário. Nós temos 12 lições, então, na nossa lição. Nós já estamos na de número 7, que está aí na tela, e a gente passou por vários temas até agora. A gente, na lição primeira, falamos do discípulo e a Bíblia. Na lição de número 2, o discípulo e os projetos de Deus. Falamos na 3 de o discípulo e a necessidade de salvação, porque muitas pessoas podem apenas se convencer do Evangelho, mas não se constrangem, não se arrependem. Nós falamos do discípulo e a nova vida em Cristo, que só é adquirida a partir do momento em que você realmente se torna um salvo ao arrepender-se dos seus pecados. Então, depois de salvo, vivendo uma nova vida em Cristo Jesus, ele faz parte da igreja, e é a lição de número 5, o discípulo e a igreja. E aí então nós falamos na última lição, o discípulo e os sacramentos da igreja, aqueles mandamentos do Senhor Jesus para a igreja, que era o quê? O batismo em águas e a Santa Ceia do Senhor. Agora, na de número 7, o tema já está aí na tela, o discípulo e o seu crescimento espiritual. Essa analogia do crescimento tem tudo a ver com a questão do próprio funcionamento do corpo humano. A gente nasce e a gente cresce até se estabelecer como um ser humano completo. E a Bíblia Sagrada, ela vai falar sobre essa estatura do varão perfeito, que é o quê? A estatura do próprio Cristo. Então, o crente, quando nasce de novo, ele nasce para Deus, ele é inserido no corpo do Senhor, ele agora tem uma vida que obedece uma dinâmica no reino de Deus, e ele, como uma criança, dentro dessa analogia, ele nasce de novo, ele é um menino na fé, e ele vai crescendo, se robustecendo, e a meta é chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. A gente já volta a esse tema. Primeiro eu quero falar do texto áureo para nós, 1 Pedro 2:2, desejai afetuosamente, ou seja, a pessoa deve ter um espírito disposto e ela deve sentir-se bem por fazer assim, ao recorrer a quê? Ao leite racional, como meninos disposto afetuosamente ao leite racional, a gente se dirige a ele, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Ou seja, o leite racional são esses primeiros ensinos que nós no discipulado vamos dando.
Nós não estamos nos propondo aqui a fazermos um plano cartesiano das doutrinas básicas, os pilares, a ortodoxia, a dogmática da fé cristã, que é bimilenar. Não, nós estamos dando o princípio de tudo, estamos explicando o porquê do amor de Deus, por que que Deus dá o seu Filho na cruz do Calvário, por que que o Espírito Santo então nos faz nascer de novo, por que que estamos nesse processo. Isso é o básico, isso é o leite racional que vai dando o sustento para as necessidades primárias da fé e vai então estabelecendo vida para que depois outro alimento, aquele mais sólido, mais pesado, mais nutritivo, mais substancioso, ele possa então ser ministrado para que o corpo agora que vai crescendo, para o novo ser que vai crescendo, ele vá recebendo a devida alimentação dentro do tempo em que ele está experienciando a fé cristã. Temos 4 tópicos para essa lição: crescimento espiritual, uma necessidade. A gente não pode ser amorfo, a gente não pode ficar na mesma estatura de quando nasceu. Isso é, dentro dessa analogia do corpo físico, do nascimento e do crescimento, isso seria o quê? Um atrofismo, seria uma doença. Você não crescer não faz parte desse processo. Então, o crescimento espiritual também é uma necessidade. Crescimento espiritual, a santificação, então vamos falando de algo que é mais racional, mais lógico, conceitual, que é mais pragmático do cristão, que é a escolha por viver uma vida de santidade, de castidade, separado do mundo, próximo de Deus. Crescimento espiritual, as virtudes cristãs, e vai falar ali do amor, né? 1 Coríntios 13 e 13. E depois 4, crescimento espiritual, a oração e a palavra de Deus. E aí nós vamos adentrar esse universo da adoração quando o crente se prostra para orar. E então ele faz tudo isso movido pela palavra de Deus e com o entendimento da própria palavra. Então nós introduzimos a lição desse domingo quando pensamos no processo em que a vida de qualquer ser, como eu já falei até agora, está inserida, percebemos que o desenvolvimento, que seria o crescimento, é algo natural a ser esperado. Da mesma forma, em relação à nossa vida espiritual, que passamos a desfrutar depois de conhecermos a Cristo, também é esperado um constante desenvolvimento. Repare esses 2 termos aqui, constante desenvolvimento. A Bíblia chega a comparar a nossa vida à luz da aurora, que brilha cada dia mais até ser dia perfeito, Provérbios 4:18, que vai falando do meio-dia, vai nascendo o sol até que ele chega naquela posição do meio-dia, é então o dia perfeito ali. A plenitude do dia, da luz, etc. Esse crescimento espiritual dura por toda a nossa vida. E é aqui que reside toda a verdade desta lição. Nós não temos uma fé com prazo de validade. Nós não temos uma fé que se limita a um conteúdo programático, a um currículo, uma grade curricular. A vida cristã não é um curso. Ela não obedece essa dinâmica do ensino secular que é proposto à humanidade para aparamentar a humanidade para certos ofícios. Não. A fé cristã é um processo contínuo que vai nos tirando do tempo e do espaço e dessa vida aonde nós estamos presos e condicionados ao tempo e espaço, e nós estamos nos projetando para a eternidade. Ou seja, há sempre muito mais de Cristo para a nossa vida. E nesta vida nós vamos sempre aprender e teremos a eternidade inteira para conhecermos tudo de Deus para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então ali, primeiro tópico, crescimento espiritual, uma necessidade, ou seja, é intransferível a realidade sobre nós de que precisamos e devemos crescer. É uma máxima, é uma lei, é uma dinâmica da qual nós não podemos fugir. E o primeiro subtópico, o crescimento é algo natural, ou seja, faz parte da dinâmica do novo nascimento. Então eu coloquei aqui, acrescentando ao texto que está aí na tela, que a regeneração, lembra que nós já falamos sobre o novo nascimento? Que o nascer de novo, em teologia, é chamado de regeneração. É um ato criador do Espírito Santo. Usando um paralelo de Jesus com Maria, Maria a igreja, Cristo gerado no ventre de Maria. Assim o salvo é gerado no ventre da igreja. Por quê?
pelo Espírito Santo. Por quê? Porque quem aceita Cristo, como diz João 1,12, ele não nasce da vontade da carne nem do sangue, mas ele nasce pela vontade de Deus. Então veja, é regenerado. Então essa generação, esse gerar, essa genealogia, esse Gênesis, esse princípio, agora ele é replicado no novo crente. Então, por isso que é regenerado, ou seja, é o mesmo indivíduo que nasce de novo, ele é regenerado. Mais uma vez, ele é gerado. Gerado agora para Deus, e ele faz parte e ele está inserido, melhor dizendo, em um processo que é contínuo, ele é também constante. O varão perfeito e pleno, que é Cristo, que é o nosso paradigma, ele não teve pecado. Ele não nasceu do pecado, ele não é filho de José. Ele é filho de Maria, concebido pelo Espírito Santo. Maria é a forma. O Espírito Santo coloca o conteúdo de Deus dentro da forma que é Jesus. Então Jesus, ele é homem, mas ele não tem pecado. Por isso que Paulo chama de o segundo Adão. E ele não vai morrer de morte natural, porque ele não tem pecado. É o pecado que é a causa da morte. A morte é o efeito do pecado. Jesus não tem pecado, Jesus não irá morrer. Então, naturalmente falando, quando Jesus chega à sua plenitude com 30, 33 anos, ele está biologicamente, organicamente, somaticamente, como é no grego soma, no grego fala do corpo, ele está na plenitude do corpo. Ele tem muito vigor, ele tem muita saúde, ele tem uma estrutura física extraordinária. Por quê? Porque ele não sofre os efeitos do pecado. Então é por isso que nesse ponto é que Jesus vai morrer na cruz do Calvário. Por quê? Porque dali para frente, certamente, Jesus, ele seria imortal no corpo, não tendo pecado. Mas Jesus morreria na cruz, por quê? Porque essa é a missão proposta pelo Pai na eternidade. Se Jesus ele foge da cruz, ele foge do plano de Deus. Mas como ele é o Filho fiel, ele morre naquela cruz. Então, esse varão perfeito, fisicamente, biologicamente, espiritualmente, eticamente, moralmente, é o ser que é o nosso paradigma. Então, quando na cruz do Calvário Jesus vence, não morre ali um super-herói, não morre ali um híbrido meio homem, meio Deus. Morre alguém que é 100% homem, que é 100% Deus. Mas na cruz do Calvário é o Cristo homem que está morrendo, é o Cristo pleno que está morrendo, é o vencedor que está morrendo em meu e no seu lugar. De sorte que Jesus, quando eu olho para Cristo pela fé, eu agora estou buscando a minha meta, o meu objetivo, o meu paradigma, o meu exemplo. Então é essa a busca do crente salvo em Cristo Jesus. Então, Jesus é este varão perfeito que nasceu do Espírito, que cresceu, que se moveu na face da terra e foi sempre vencedor. Eu tenho aqui no segundo subtópico do primeiro tópico da lição, o crescimento espiritual nos afasta do erro. O apóstolo Paulo, ele vai dizendo, o apóstolo Paulo usa de uma comparação quando se refere ao crescimento espiritual do cristão. Paulo, para ele existe o momento de agir e de discorrer como menino, como criança, porém, quando se cresce, as coisas de menino devem ser deixadas para trás. Isso ele vai dizendo lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 11. Ou Efésios, melhor dizendo, capítulo 4 e versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por toda a roda de vento e doutrina, pelo engano de homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Ou seja, Paulo está dizendo que mesmo na vida cristã, nós teremos essa fase infantil, onde muitas vezes teremos de ser corrigidos por pessoas como eu e você, professor, que somos quem? Os discipuladores desses discipulandos. Então, talvez tenha sido um erro da igreja no decorrer desse tempo, principalmente na brasileira e na pentecostal, entregar ao Espírito Santo essa tarefa do discipulado, e talvez nesse processo de ignorância
e também pela ânsia de ganhar muitas almas, pregar o Evangelho e se afastar desse compromisso que nos toma tempo, é claro que também nos exaure, que nos exige um grande empenho e esforço mental, físico, espiritual, também financeiro, porque temos as nossas responsabilidades familiares, pessoais, individuais, e agora estamos cuidando de um novo discípulo, e às vezes de vários discípulos ao mesmo tempo. É uma dinâmica muito forte e poderosa, mas precisamos estar atentos aos novos convertidos. Por quê? Porque eles podem errar como criança. Não errando como iníquos deliberadamente, mas por falhas infantis. E é nessa hora que nós temos que ser, então, os pais dessas crianças, dos novos convertidos. E aí, então, nós temos ali, terceiro subtópico, o crescimento espiritual é a vontade de Deus. Então, quando Deus está usando desse processo do novo nascimento, que não é uma analogia somente, mas é uma realidade. Nós não estamos falando aqui de um conceito, de uma ideia, de uma norma que deve ser observada e ela deve ser compreendida em nós daquela forma. Não, é uma realidade. Te é necessário nascer de novo, Nicodemos, disse Jesus. Assim como é necessário também que nós nasçamos de novo. Então, dentro desta realidade, o crescimento, ele faz parte de um projeto dentro do Evangelho que Deus já pré-ordenou na sua eternidade, na sua mente, no seu coração, na sua alma. Ele quer que nós cresçamos. E aí, então, a gente pode também elevar esse conceito da fase infantil da fé, deste crescimento, como um período onde podemos, então, experimentar certos erros conceituais que não são pecados, mas que, quando corrigidos, nos ajudarão a ter um entendimento maior lá na frente, para não cairmos em ciladas maiores, quando nós tivermos um entendimento maior acerca do reino de Deus. Lembre que a palavra de Deus nos fala que para quem mais é dado, mais é requerido, então é mais exigido. Então a pessoa, conforme vai crescendo, ela vai tomando decisões hoje com base em estruturas mentais, éticas, morais que teve no passado. Então essa correção na vida infantil, ela vai gerar adultos sadios no futuro. Um crente bem discipulado agora, ele vai ser um crente extraordinário no amanhã, e ele estará preparado nas pequenas lições que ele tomou na sua fase infantil. Lá na frente, ele vai usar da mesma lei, da mesma dinâmica, do mesmo princípio, para vencer problemas muito maiores e ele não cair também em erros maiores ali. Então esse verdadeiro crescimento, ele vai glorificando a Deus, e aí a gente pode depreender desse terceiro subtópico que essa atrofia espiritual, de maneira nenhuma, ela pode agradar a Deus. Então nós precisamos nos desenvolver. E é por isso que lá em 2 Pedro 3,18, quando ele vai falando em crescer em graça e em conhecimento, ele vai dizendo que esse crescimento em graça e conhecimento, como diz aqui na nossa lição, é para a glória. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Agora, enquanto estamos nos desenvolvendo, e na eternidade, quando estaremos na estatura do varão perfeito, quando estaremos glorificados, quando estaremos conectados à vida eterna de Deus, e aí então desfrutando dessa comunhão eterna, gloriosa, naquilo que nós chamamos em teologia de o eterno e o perfeito estado. Então esse crescimento glorifica a Deus. Crescimento espiritual e a santificação. Primeiro subtópico. O que seria então santificação? Quando nós falamos sobre Deus, falamos então lá atrás sobre os atributos que ele comunica, e um dos que ele comunica é a santificação. Assim como eu sou santo, Israel, sede vocês santos também. E aí nós temos esse texto de Hebreus que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação é uma exigência de Deus para nós. E aqui na nossa lição vai dizendo aqui, ó: santificação, portanto, significa a separação de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Uma coisa que você pode colocar ali para o seu discípulo nas suas aulas
de discipulado é que a gente não deve se mover na dinâmica do não pode, porque isso cheira um pouco de religiosidade, aquele ranço da hipocrisia religiosa, da fé, ou quer dizer, da salvação que se adquire por obras. Então, essa coisa do não pode, da legalidade, entende? Quando você coloca, em outros termos, você não deve, você está abrindo um campo muito mais nobre, onde a pessoa ela decide por si só. Sou livre, não faço porque não quero. Então, quando o crente resolve se santificar, ele está dizendo, me absterei de certos gostos, de certas paixões, de certas futilidades. Como assim? Daquelas coisas que levam a gente do nada para lugar nenhum. Coisas que a Bíblia nem toca, nem fala, porque a Bíblia não é, como eu já falei, não é um livro de detalhes, mas de fatos. O fato é santificação. E existem muitas coisas que são vãs. Lembre que a palavra vaidade, ela vem do radical vão. O que é vão? Aquilo que não tem sentido algum. Aí alguém geralmente pergunta, mas isso aqui é pecado? Aí você vai dizer assim, poderia ser. Por quê? Porque não acrescenta nada, não agrega nada à sua vida. O que isso tem a ver com a eternidade? Isso aqui entrará no reino de Deus? Não. Então eu não devo dar ênfase ou prioridade a isso que não me levará a nada. Então a gente já tem falta de tempo para administrar tanta coisa que nós temos que nos faz bem. Então a gente deve eleger prioridades na nossa vida, sarar o nosso tempo e administrar a nossa existência, não perdendo tempo, mas investindo o nosso tempo naquilo que realmente é bom, naquilo que realmente Deus se agrada. Isso é santificação na essência dos termos. Veja bem, segundo subtópico do tópico 2, a santificação deve alcançar todas as áreas da nossa vida. E quais são as áreas da nossa vida que a nossa lição nos traz ali? Corpo, alma e espírito, como diz 1 Tessalonicenses 5 e 23. Então aqui nós estamos falando de 3 instâncias da compleição da existência humana. Compleição é aquela construção, tudo que faz parte da existência humana. Então você tem aqui 3 elementos, corpo, alma e espírito. Você tem 2 instâncias de vida aqui. A instância corpórea, física, material, tangível e visível, essa que você toca, que você sente, que você percebe, que você abraça, que você cheira, que é o corpo, que é a soma das substâncias que formam esse tabernáculo terrestre, na linguagem do apóstolo Paulo. E eu tenho agora aqui a alma, e eu tenho aqui o espírito, nas palavras do apóstolo Paulo. Então eu tenho aqui a instância física e a transcendente, aquela que emana, aquela que vem de dentro e sai. Emanar é aquilo que está dentro. Quando falamos da imanência divina, o Deus que é tão grande que chega tão perto. Então, lá de dentro da imanência transcende o quê? Essa existência que é acorporal, que é imaterial, mas que ela é uma realidade. Você pergunta para um professor ou para um aluno de psicologia o que é a alma. Eles vão elaborar vários conceitos para poder designar o que é alma, e eles vão chegar sempre àquela questão de que eles estão estudando algo que eles nunca viram ou tocaram. Então, quando nós estamos falando da alma, nós estamos falando da sede do quê? Dos desejos. Então você vê que um animal que tem o sistema nervoso central, como um cachorro, um gato, etc., eles também sentem dores e eles têm certos tipos de sentimentos, certos tipos de emoções, de reações com o mundo natural à sua volta. Então, do corpo até a alma, há muita similaridade entre um ser humano e um animal. Agora, quando nós falamos de espírito, nós já estamos dividindo essa parte que transcende em uma parte que
se relaciona com o mundo natural à volta, que sente frio, calor, que tem medo, alegria, paz, etc. e tal. E agora nós vamos para a questão do espírito, onde está o quê? A lógica, a racionalidade, a capacidade intelectual de somar conhecimentos e de descobrir as leis da própria natureza e de desenvolver mecanismos que são artificiais, ou seja, que não são naturais, que são construídos com uma finalidade, com um propósito do que? De auxiliar a própria subsistência deste ser humano. E aí então você compara a compleição de um ser humano com os demais animais e você vai ver que na parte que transcende no espírito é que está uma diferença imensa. E o apóstolo Paulo vai dizer que embora Deus sendo espírito, o espírito de Deus habita o interior de Deus e prescruta as profundezas de Deus e ele fala com quem? Com o espírito humano. E quando o salvo é nascido de novo da água e do Espírito de Deus, ele então recebe a confirmação do Espírito de Deus, que também é Espírito, que ele é Filho de Deus. Então, é no Espírito que está a questão da semelhança entre Deus e os homens. Por quê? Porque Deus é uma pessoa e o homem também é uma pessoa. Ele tem uma imagem da qual Deus em Cristo se faz conhecer para todo mundo, porque Cristo é a primeira imagem de Deus. E nós somos a réplica da primeira imagem, e agora somos semelhantes a Deus no Espírito. E é no Espírito que nós devemos santificar a nossa vida, ou deve chegar à plenitude da santificação, porque no corpo nós temos usos, costumes, aquele rigor da limpeza, do ascetismo, da higiene, etc. e tal. Na alma a gente corrige certas volições que a gente tem. Quando nós nos convertemos, nós renunciamos a gostos musicais, a certas literaturas, a certas gostos que tínhamos no passado, alguns elementos e substâncias que nós consumíamos e etc. E no Espírito nós vamos tomar as decisões que nortearão a nossa vida. Então é no Espírito que está o ápice da santificação. E aí nós temos aqui o terceiro subtópico do tópico 2, a santificação nos aproxima de Deus. Então, com um corpo sarado, com uma alma equilibrada, com o espírito com capacidade racional e discernimento para decidir servir a Deus, e é aqui que se prova a verdadeira liberdade, quando o escravo é livre e não abandona o seu senhor. Então é aqui que nós vamos então chegar muito pertinho do que? Da exigência divina, que é se santificar. Por quê? Porque o nosso Deus está afastado do mundo justamente pelo pecado. E quanto mais eu me afasto do mundo que transita e orbita em pecados e iniquidades, mais perto de Deus eu estou. Há uma história que uma vez eu ouvi de um certo evangelista e ela tem tudo a ver com esse tópico da nossa lição. Dizendo que um dono de uma grande transportadora, ele estava contratando um motorista e ele foi fazer teste com os candidatos com um caminhão e um abismo. E aí então ele fez o teste com vários caminhoneiros, vendo qual deles chegaria mais perto do abismo. E teve aqueles que dirigiram assim perfeitamente as margens do abismo, aquele caminhão, mostrando uma destreza extraordinária. E teve um deles que pegou o caminhão e dirigiu o mais longe possível do abismo. Qual foi o candidato que ganhou a vaga naquela transportadora? Foi aquele que pegou o caminhão e foi para mais longe do abismo. E aí então o dono da empresa justifica a sua escolha dizendo: eu não posso confiar em funcionários que brinquem com o meu patrimônio e cheguem muito perto do perigo. Quanto mais longe do perigo, melhor para mim e melhor para o meu funcionário. Assim é a santificação. Quanto mais longe do abismo, melhor para Deus e para nós. Crescimento espiritual, as virtudes cristãs. Olha que coisa maravilhosa. Aqui, quando nós estamos falando de virtudes, nós temos
o termo que é o antônimo, ou que se antagoniza à virtude, que é o vício. Então, quando você fala de vício, o antônimo é a virtude. Quando você fala de virtude, o antônimo é o vício. Ou seja, se você quiser saber um termo, o seu melhor significado, procure no seu antônimo e você verá, então, a real concepção do termo que você está estudando. Então nós estamos falando de virtudes, que é o contrário do vício. Se o vício ele deforma a alma humana e ele escraviza o intelecto ou o espírito humano, então agora nós temos as virtudes, que é aquilo que nos liberta, aquilo que nos condiciona, aquilo que nos eleva como criaturas. E aí eu tenho o primeiro subtópico, a fé na vida do cristão. Quando nós falamos de salvação, nós estamos falando da voz de Deus, que brada na eternidade e que fala na alma daquele que se converte. É a santa vocação, é a santa chamada de Deus. O que seria a fé? Como diz ali Hebreus 11:1, sem fé é impossível agradar a Deus. O capítulo 11 de Hebreus ali, que fé é a certeza daquilo que a gente não vê, a convicção das coisas que se esperam. Sem fé é impossível agradar a Deus, e toda aquela lista de homens com fé que tem ali no capítulo 11 de Hebreus, que está aqui nesse tópico da nossa lição. Qual é a marca de todos os heróis da fé? Acreditaram no dono da voz. Então, o novo convertido que está sendo discipulado por você, certamente é alguém que ouviu a voz de Deus o chamando desde a eternidade. Ele sentiu a voz, ele acreditou na voz e ele agora está diante de você sendo discipulado. Então veja, fé, para que ele entenda o que é esta confiança que esse novo converso teve no dono da voz que o chamou desde a eternidade através da sua palavra. Homens não conseguem fazer o que esse novo convertido, esse teu discípulo, está sentindo, está experienciando e vivendo diante de você, diante dos seus olhos. Então, quando ele acredita, quando ele dá crédito ao dono da voz, ele está acreditando no caráter do dono da voz. Imagine a ofensa que você sente quando alguém te chama de mentiroso. Quando alguém diz que não acredita nas suas palavras, você se ofende. A mesma forma é o pecador quando ouve a chamada de Deus pelo Evangelho e recusa o Evangelho. Ele está chamando Deus de mentiroso, dizendo, essa salvação não é tudo isso que você está dizendo. Mas o teu discípulo não, ele está crendo, então isso é fé. E essa é a fé que agrada a Deus. Então aqui, ó, a esperança na vida do cristão é a outra virtude. Primeiro é a fé, segunda é a esperança, e esperança quer dizer esperar com confiança. Então, aqui na lição, nós temos aqui, em forma de tópico, dizendo que ela é resultado do poder do Espírito, falando que ela nasce a partir do momento que nós somos regenerados. B. C. A esperança é a causa da nossa alegria. Um crente ele tem que ter essa alegria pela vida eterna, pela volta de Jesus Cristo, pela salvação que ele viverá e gozará por toda a eternidade, e não nas coisas dessa vida, como a gente vê muitos cristãos hoje enraizados e apegados, desenvolvendo um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho que Jesus Cristo nos delegou. D. A esperança não traz confusão, então é algo que nos liberta de toda angústia de estarmos tergiversando entre uma verdade e outra. Não, a gente tem Cristo como a base da nossa fé, o Evangelho como a base de todas as respostas para a nossa alma. Então, nós temos certeza e não confusão. Devemos nos apegar com firmeza à esperança que professamos, né, ter coragem sobre isso. Então, essa parte da lição. Terceiro subtópico do tópico 3, o amor na vida do cristão. Então, falamos de fé, falamos da esperança, falamos agora do amor. E aqui temos nesse tópico, 1 João 4,18, que é uma parte central desse tópico que nós temos aí. A Bíblia ainda diz que o perfeito amor lança fora todo medo. O apóstolo João vai nos dizer também que
A fé em Cristo é a fé que vence o mundo. Então, quando eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu reconheço nele o amor quando ele vence por mim todos os males que me afrontavam até o momento em que eu conheci Jesus Cristo. E agora, escondido em Cristo e pelos méritos de Cristo, eu estou livre de todo medo. Eu não tenho mais medo de ser pego por uma enfermidade. E olha que estamos vivendo em uma época de pandemia e agora que os casos parecem que se agravaram, estamos entrando naquele momento do tudo ou nada, onde a humanidade correu até aqui, mas agora tem que enfrentar de frente os efeitos dessa doença e dessa pandemia. O verdadeiro amor, ele lança fora o medo. O cristão, ele encara essas coisas com naturalidade. Por quê? Porque ele sabe que ele não viverá aqui para sempre. Ele não tem medo do seu destino eterno, se é na danação do inferno ou no paraíso de Deus, na presença do Senhor. Ele não se preocupa com certas coisas que ele não compreende direito, como é a natureza do novo corpo na eternidade, como será o céu, como será a comida, como será o remédio, como será aquela existência. Ele crê que no porvir estará com Deus e ele está muito satisfeito com isso e ele já sente pelo Espírito Santo a confirmação de que essa esperança ela é verdadeira, que não traz confusão. Então ele não tem mais o medo. Então o verdadeiro amor que o apóstolo Paulo, ele também descreve como o maior de todos os dons em 1 Coríntios capítulo 13, é este amor que nos estrutura ao ponto de não sermos medrosos. Crescimento espiritual, oração e a palavra de Deus é o quarto tópico, já vamos indo para o encerramento da nossa lição de hoje, falando aqui orando em todo o tempo. E aqui eu destaquei para vocês, Cristo, ele orou muito no seu ministério. E olha que ele é o próprio Deus encarnado, mas quando ele está no corpo de Jesus de Nazaré, o homem Jesus de Nazaré, ele ora, ele clama a Deus, ele adora a Deus, ele intercede, ele busca forças para continuar seu ministério. O Espírito Santo, ele, como Paulo diz aos Romanos, ele intercede com gemidos inexprimíveis por cada um de nós também. E Atos dos Apóstolos vai nos mostrar uma igreja que incessantemente orava e clamava ao nome do Senhor. Então, a oração, ela é uma ferramenta extraordinária para que o crente se mova no mundo espiritual. Então, quando ele está orando, ele está diretamente falando com Deus e abrindo um relacionamento de mão dupla com Deus, aonde ele fala e aonde ele recebe a própria revelação de Deus na sua alma e no seu espírito. A palavra de Deus é um alimento espiritual. E aqui eu queria deixar para você, professor, esse princípio que não basta apenas conhecer a palavra de Deus, não basta apenas eu pensar biblicamente, porque esse é o segundo passo. Tem pessoas que conhecem a Bíblia, mas não pensam biblicamente. Mas eu devo, então, viver biblicamente. Então, eu conheço a palavra, penso biblicamente e vivo biblicamente. Quando eu estou nessa instância de conhecer e de pensar e viver biblicamente, eu já estou lá naquela santificação do Espírito. Lembra que falamos ainda há pouco? Eu estou decidindo, então, sobre a minha vida. E eu coloquei aqui também que a palavra de Deus, ela tem resposta para todas as questões éticas da humanidade, para as questões morais da humanidade, inclusive é base para a formação de conceitos morais e éticos, né? Pode ver que a sociedade cristianizada, ela é menos bárbara, ela comete menos barbarismos, exotismos, a fé ela é mais estruturada e ela enleva os seus adeptos a uma condição de superioridade. Você vê que os maiores desenvolvimentos científicos, tecnológicos, extraordinários da humanidade, eles ocorrem onde? Dentro da sociedade judaico-cristã, que tem a palavra de Deus como base, como estrutura de todo o seu arcabouço ético, moral e espiritual. Então eu também coloco aqui que a palavra de Deus, como alimento espiritual, ela nos gera saúde, ela nos é alimento, e ela também nos traz vigor, e ela nos traz o quê?
refrigério. Por quê? Porque aqui no subtópico, ou no tópico A, diz que a palavra de Deus é mel. Então o mel, a terra que emana leite e mel. O leite fala do cálcio para os ossos, fala de uma estrutura física de saúde. O mel fala de uma estrutura física onde a pessoa ela está plenamente saudável. O mel vai falar do quê? Vai falar do remédio. Então, a palavra de Deus como mel fala de saúde. Aí no B, a palavra de Deus como pão, como o próprio alimento, carboidrato, que é a usina de combustível para o funcionamento do corpo. C, a palavra de Deus como leite, leite e mel. Lembra do cálcio, da estrutura nos ossos, dessa compleição física vigorosa? Então é disso que fala o leite. E ali no D, vai falando a palavra de Deus como água, então como refrigério. Isso no sentido do alimento espiritual. E no 3, encerrando a palavra de Deus e suas bênçãos. E aqui a própria lição vai nos ensinando grandemente que a palavra de Deus nos ilumina, como diz Salmo 119, nos ensina, 2 Timóteo 3, 16 e 17. A palavra de Deus ela é eficaz, ou ela chega ao seu objetivo final sempre. A palavra de Deus nos faz evitar o pecado. Quanto mais perto da palavra de Deus, conhecendo, pensando e vivendo biblicamente, estaremos longe do pecado. A palavra de Deus também vai nos santificando, porque ela nos afasta dessa condição natural. A palavra de Deus é um escudo, Provérbios 35, e a palavra de Deus ela é verdadeira, ela nunca mentirá para você e para as suas esperanças, ou para a sua esperança, e a palavra de Deus é uma espada, que ela também é uma arma para a sua defesa contra todos os ataques do maligno. E o maior exemplo que você pode dar ao seu discípulo é Jesus no deserto, que por 3 vezes foi abordado por Satanás e nas 3 vezes ele se utilizou da espada da palavra de Deus. Concluindo, sem dúvida alguma, o desejo de Deus é que o nosso crescimento, além de ser uma necessidade, sem dúvida alguma, o desejo de Deus é o nosso crescimento, além de ser uma necessidade. Hoje aprendemos que esse crescimento se dá pela santificação, pela oração, pela leitura e pela prática da palavra de Deus e pelo cultivo das 3 principais virtudes cristãs. Nosso desejo é que esta reflexão tenha contribuído no amadurecimento da sua vida cristã. Aqui estão as práticas dessa lição. Aqui estão as pessoas envolvidas, das quais eu peço que você ore, que você interceda, que você clame por elas. E aqui nos despedimos de você, desejando que cheguemos até a próxima aula. Muito obrigado em nome de Jesus.